O bom exemplo, acho que um exemplo bastante significativo é o jornal Estado de São Paulo. Conspirou a favor do regime militar, mas quando nós chegamos no ano de 1972, ela entra no desagrado geral. Ela já vinha se colocando na oposição, o jornal já vinha se colocando na oposição, mas o desagrado vai ser maior a partir de 1972. E eles vão sofrer a pressão e a presença do censor na redação. Houve essa adesão de um grupo de civis importantes, grandes empresários, que aderiram à conspiração, o que nome tenha, para derrubar o Jango. E os jornais todos participaram dessa combinação. Mas você vai ter a perseguição direta, clara, a jornalistas que, inclusive, não conseguem achar mais espaço para trabalho. Empresas de comunicação, elas não podem mais manter nos seus quadros esses jornalistas, que começam a ser alvo de tiro, né? Então eles, na realidade, passam a ser os grandes alvos. E passa-se a exigir as cabeças das pessoas. Então, tal empresa não pode ter mais uma pessoa dentro dos seus quadros, porque se ela tiver, ela é que vai ser, daqui para frente, o alvo. Cláudio assumiu a direção da redação da Folha. Isso se deu em 74. Meados de 74. Nesse momento ela assumiu a direção da Folha e começou a fazer um jornal muito vivaz, inteligente, brilhante e praticado, realizado na prática de um bom jornalismo. Esse jornal, evidentemente, começou a se tornar incômodo. Cláudio Abrão deixou a direção da Folha por pressão política, sob a ameaça de que fechariam o jornal se ele continuasse na direção. O jornal era comunista, que aqui era um foco de comunistas. O Paulo Franco, que já estava preso, ligou para a redação do jornal dizendo que eles queriam só me ouvir. Eu era presidente da empresa e era diretor responsável do jornal, era editor do jornal, e eles queriam me ouvir, então eu fui me apresentar. Fui para a Vila Militar, nos apresentamos e ficamos 2 meses presos. Sim, eu fui ameaçado pelos órgãos de repressão naquela época, de várias maneiras. 2 vezes fui preso. E no fim, aliás, as pessoas tiveram êxito, porque eu saí da vez exatamente em função dessas pressões, que eram centralizadas na pessoa do Armando Falcão, que era o ministro da Justiça, e era uma figura muito forte naquele momento. O caso mais notório e mais conhecido de todos nós, pela sua notoriedade, é o caso de Vladimir Herzog. É um homem erudito, um homem de letras, um intelectual. Ele vai ser procurado pelo DOI-CODE num determinado dia, no dia 24 de outubro de 1975. Ele, naquele momento, faz uma negociação com os que seriam os seus algozes futuros do dia seguinte, dizendo para não ir depor no dia 24, e ele mesmo, por sua conta e risco, no dia 25 de outubro, às 8 horas da manhã, se apresenta no DOI-CODE. O DOI-CODE queria literalmente trucidá-lo no período de algumas horas. Às 2 horas da tarde ele já está morto. Eu não tenho convicção que o Herzog tenha sido morto, porque eu sei o que é uma pessoa assustada e não preparada. Porque você sabe que, normalmente, os homens da subversão eram homens preparados, eram soldados como nós. Eu ficava impressionado com a decisão, com a disposição para a luta, nitidamente Herzog não era preparado por isso. Às vezes eu fico pensando, um homem não preparado e assustado faz qualquer coisa, até se mata. Foi torturado e foi morto. E as pessoas que prepararam o corpo do Herzog perceberam que ele estava muito machucado. Não tinha sido suicídio, não. Tinha sido pancada mesmo. Qual que é o momento em que acontece a chamada imprensa alternativa? Os historiadores que trabalham com esse tema chegam a dizer que basicamente é com o lançamento do Pasquim, estamos no ano de 1969, que você vai ter o início da chamada imprensa alternativa. Mas atrás do Pasquim existe uma quantidade gigantesca, enorme de jornais que fizeram a cabeça e que foram importantíssimos para as pessoas. O jornal Opinião que nós fundamos na década de 70, ele, com a sua atuação bastante independente, ele ajudou e bastante a abertura política que
e veio ocorrer no final dos anos 70 e 80. O caso do jornal Opinião é um caso lapidar de destruição pela ação da censura. Não dá para você jogar com a censura. Uma censura que leva as suas matérias prontas no início da semana e que vai te devolver essas matérias na quinta-feira, quando essas matérias já estão velhas. Olha o muro, olha a fonte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós? Bom, mas nada havia o DIP, que era um departamento suavizante de propaganda dos feitos do governo ditatorial, mas que exercia uma censura severa sobre os jornais. Os jornais não podiam desfrutar do poder de crítica contundente, crítica esta que poderia, acumulando-se, se transformar em uma oposição organizada. O jogo começou mal. 3 bolas dos primeiros 5 minutos. O Departamento de Imprensa e Propaganda mandava todos os press releases, todos tinham que publicar igualmente. Quando o jornal Estado de São Paulo recusou, houve a intervenção dele. Mas eu acho que Getúlio nunca teve imprensa, principalmente em 1954, ele não tinha um jornal que o defendesse. Você vê a história da última hora, o Wagner consegue trazer o Getúlio, atrair o interesse do Getúlio para o lançamento do jornal, usando diretamente esse argumento: o senhor não tem imprensa. A Última Hora foi um jornal, certamente, que tinha uma visão de defender os interesses políticos partidários de um governo constituído, de um partido político e de 2 partidos políticos legitimamente constituídos. No entanto, ele foi pré-julgado por esse motivo, coisa que hoje em dia é natural se ver financiamento aos jornais, às televisões, etc. E, no entanto, ele foi pré-julgado por esse motivo. Mas a carestia, naquele momento, estava também determinando um grau significativo de impopularidade do Getúlio, o que possibilitou vamos dizer, que se incrementasse aquela agitação feita pelo Carlos Lacerda com um contingente militar para a tentativa de derrubar o Getúlio, sempre sob a acusação de que, sob a capa democrática, estava o velho autoritário. Eu sempre estive na linha, né, dos combatentes, entendeu? A ação política de Carlos Lacerda. Então, no dia da nossa posse no Congresso, Lacerda também tomando posse como deputado federal. Eu vou interpelar esse sujeito. Fui para o microfone ali, fiquei nas proximidades do microfone. E a mesa fazendo a chamada. Fulano e tal, assim eu prometo. Fazendo juramento, né? Fulano e tal, assim eu prometo. Pô, Carlos Lacerda, antes de ele dizer assim eu prometo, eu digo, olha, senhor presidente, este é um juramento falso. Ele está jurando aqui dentro, a democracia está pregando o golpe lá fora. Não deu tempo de nada, ele cortar o microfone, acompanhar aquele barulho. Foi aquela ovação no Congresso, compreendeu? E ele ficou, compreendeu? O que é isso, o que não é isso, compreendeu? Porque quem depende do governo, financeiramente, tem que ser acessível a pedidos oficiais, na verdade. Quais são os jornais, os órgãos que não dependem do governo? Eu cito 2 com tranquilidade, e só 2. Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Globo é grande demais, tem muitos interesses, né? Jornal do Brasil está acabando. Que mais?